Olá, irmãos, graça e paz de Jesus. Eu me chamo Cassandro e seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Nacional em Foz do Iguaçu. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos e hoje é a nossa quarta aula. Nas aulas anteriores nós iniciamos um processo de compreensão daquilo que Paulo revela acerca de quem é o homem e acerca de quem é Deus. Nós temos entendido que a teologia do apóstolo Paulo é aquela que solidificou toda a construção doutrinária que nós temos nos dias de hoje. Aquilo que nós pensamos acerca de fé em Cristo é grande parte delas consubstanciada pelos ensinos de Paulo. E hoje nós vamos entrar no capítulo 4 da nossa revista que fala sobre o justo juízo de Deus. E o texto básico do nosso estudo é o capítulo 2, inicia-se o capítulo 2 de Romanos, do versículo 1 do capítulo 2 até o versículo 20 do capítulo 3. Portanto, é uma extensão bastante grande que vai ser analisada hoje. Obviamente, a gente não vai fazer versículo por versículo, mas nós vamos dar um panorama do que esse texto quer dizer. Na prática, a mensagem inicial da carta de Paulo aos Romanos, ela inicia no capítulo 1, versículo 18 e vai até o capítulo 3, versículo 20. É uma porção de texto bastante grande que nós dividimos nas aulas anteriores, nas aulas de número 2 e 3. Então aqui nós vamos percorrer todo este grande caminho para compreender um pouco mais disso que o apóstolo Paulo quer nos ensinar acerca do justo juízo de Deus. Então vamos lá? O versículo-chave é o versículo 12 do capítulo de número 2. E diz assim: todo aquele que pecar sem lei, sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, ou seja, debaixo da lei, pela lei será julgado. Então, meus queridos, os nossos objetivos nessa aula de hoje, nós temos 3. Como sempre, a nossa revista nos traz 3 objetivos. Esses objetivos fazem parte do nosso entendimento cognitivo, que é o saber, o sentir, aquilo que o nosso coração, que a nossa alma é conduzida a sentir através dos ensinamentos bíblicos, e o agir. O que isso vai motivar na nossa vida e de que forma nós vamos passar a viver a partir de então. Então, no primeiro segmento, nós vamos compreender que a condenação sem Cristo é tanto para judeus quanto para gentios, que não há um justo, que há um justo juízo sobre todos os homens. Todos estão debaixo do juízo de Deus, não há privilegiados quanto a isso. Não há pessoas que escaparão desse juízo apenas por serem de um determinado grupo ou de uma determinada tribo. Todos estão debaixo do juízo de Deus. Segundo, nos leva a sentir. E nesse sentir nós nos compadecemos daqueles que vivem sob o jugo do pecado e não conhecem a liberdade da salvação. E por fim, nos faz agir. De que forma nós podemos agir? Anunciando o poder transformador da graça divina. Esse é o poder que pode transformar. Nós vamos compreender aqui que nenhum tipo de ação que nós possamos tomar é capaz de nos justificar perante Deus. Então vamos lá. Então, para a gente introduzir o nosso pensamento, vamos relembrar algo que foi dito nas lições anteriores. Então eu pergunto para você, o que é pecado? A resposta mais óbvia que a gente traz, a resposta mais rápida que nós temos na nossa mente, é que pecado é ações, são ações, né? Então a gente vai pensar, pecado é matar, pecado é roubar, pecado é adulterar, pecado é mentir. A gente vai começar a pensar em inúmeras ações. Vários tipos de ações que normalmente a gente não associa a nós associamos a outros. Mas a gente começa a pensar sempre em ações. Contudo, a Bíblia vai nos ensinar que o pecado é uma transgressão à lei de Deus. Na verdade, a Bíblia nos mostra que existem dois significados para a mesma expressão. Existe o pecado, que é aquilo que nós nascemos carregando, temos como herança, aquilo que nos condena ao inferno. É aquele estado originalmente de contrariedade a Deus, de resistência a Deus. Aquilo que todos nós nascemos carregando. E existem os pecados, que são os elementos que nós cometemos ao longo da nossa vida. Quando nós somos salvos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o pecado de rebeldia contra Deus, de constante negação à pessoa de Deus, à sua essência, a quem Ele é, nos é perdoado. E então nós somos recebidos como filhos, somos justificados. Justificação é esse ato judicial que o Senhor nos concede uma vez por todas. Contudo, nós continuamos uma vida neste corpo mortal que nós temos. E nesta vida que nós continuamos vivendo, nós cometemos isso que nós chamamos de pecado, essas ações que nós costumeiramente chamamos de pecado. Mas será que somente isso é pecado? Será que somente matar, roubar? Será que só isso é pecado? Adulterar, mentir, enganar?
A Bíblia vai nos ensinar que pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus. E aí nós vemos a outra expressão muito complicada. O que é a lei de Deus? Algumas pessoas, em especial as pessoas mais religiosas, vão tratar a lei de Deus como uma lista objetiva, uma lista de marca X. Ou seja, vai pegar os 10 mandamentos e vai trabalhar com esses 10 mandamentos, entendendo que se eu não incorro se eu não falho nenhum desses itens, eu estou livre da ira divina. Na prática, os mandamentos de Deus, apesar de serem ali elencados em 10 pelo Novo Testamento, nos 10 mandamentos, nós vemos que o Senhor Jesus transformou esses 10 mandamentos em 2 mandamentos muito subliminares, subjetivos e muito mais difíceis de serem cumpridos. Que é: ame o Senhor teu Deus acima de todos os outros deuses, acima de todas as outras coisas. Ame ao Senhor teu Deus acima de tudo e ame ao teu próximo como a ti mesmo. A partir daí nós temos os pecados deixam de ser elementos objetivos e passam a ser elementos subjetivos. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo são coisas que glorificam o nome do Senhor Jesus. Logo, tudo aquilo que não traz glória ao nome de Cristo é pecado. E se é pecado, está suscetível à ira de Deus, que foi visto na aula passada com o pastor Gustavo. Então nós pensamos aqui o seguinte: na queda, no Gênesis capítulo 3, nós temos o homem saindo de uma condição de consonância com a lei de Deus, de harmonia com a lei de Deus, para um estado de total rebeldia da lei de Deus. O homem deixou de estar no estado ideal que foi concedido pelo Senhor e passou a estar no estado de total depravação de Deus. As pessoas têm uma dificuldade de compreender essa expressão total depravação pelo seguinte: porque a palavra total, para nós, no nosso idioma, significa absolutamente tudo. Uma completude de todas as coisas. Se a gente fala assim, o carro do fulano de tal é totalmente preto, o que você vai imaginar? Que ele é preto, as rodas, os pneus, o insulfilme, os detalhes, é tudo preto. Se você pensa assim, o fulano de tal caiu totalmente, seja que a gente vai compreender que a pessoa ela foi ao estágio mais fundo que ela poderia ir. Mas não é exatamente isso. Quando nós falamos de total depravação, quando os reformadores protestantes fulcraram, ou seja, fundamentaram essa expressão de total depravação, eles não estão falando de profundidade. Ou seja, você não é tão mal quanto você poderia ser. Nós vemos pessoas como aquele que foi perseguido há pouco tempo, Lázaro, perseguido não, aquele que foi buscado há pouco tempo pelo cometimento de diversos crimes. Apesar de nós vermos a crueldade daquele homem, ele não é tão mal quanto ele poderia ser. Significa que o homem tem um potencial de maldade muito além daquilo que é expresso nas ações, da violência, dos homicídios, do estupro. O homem tem uma capacidade de ser muito pior do que isso. Então, a doutrina da total depravação não fala da profundidade, de quão mal a gente pode ser, mas fala da lateralidade, da largura. Fala de todos os campos da nossa vida que foram contaminados pelo pecado. Significa que não existe na nossa vida nenhum ponto, nenhum campo que não tenha sido tocado, que não tenha tido um vapor do pecado. A nossa moralidade foi tomada pelo pecado, a nossa ética foi contaminada pelo pecado, a nossa sexualidade foi contaminada pelo pecado, a nossa noção de justiça foi contaminada pelo pecado, a nossa noção de corrupção foi contaminada pelo pecado, tudo foi contaminado pelo pecado. Logo, nós necessitamos sermos restabelecidos em todos esses aspectos da nossa vida, em todos os nossos campos de atuação, porque todos eles foram, de forma ou de outra, manchados pelo pecado. A isso chamamos de doutrina da depravação total. E aí eu lanço uma segunda pergunta, para a gente refletir até o final da aula de hoje. Você sente aí no seu interior, você não precisa responder para ninguém, nem para quem está assistindo a aula contigo, nem para mim, mas para você. Lhe pergunto com honestidade, com franqueza, com verdade. Você sente que você é melhor que os outros? Você sente que há algo na sua vida que lhe faça ser superior ou melhor que qualquer pessoa que seja? Tudo bem que você pode não querer pensar em alguém específico. Eu sou melhor que o fulano de tal. Se você conseguir pensar isso, é melhor. Mas pense em alguém no mundo. Você acha que é melhor que alguém no mundo? Seja pela qualquer critério que você queira estabelecer. Seja pela cor da sua pele,
Você acha que porque você é branco você é melhor que os negros? Você é melhor que os índios? Que você é melhor que os nipônicos? Que os amarelos? Que você acha que por causa disso você é melhor? Ou você acha que é porque você tem uma condição financeira melhor, você tem mais dinheiro que alguém? Você acha que isso te faz ser melhor que alguém? Ou porque talvez você tenha uma educação melhor, você conseguiu estudar mais que outras pessoas, tem uma profissão melhor, você acha que isso te faz ser melhor que alguém? Ou talvez pela sua expressão religiosa, pela fé que você confessa, você acha que isso te faz ser melhor que alguém? Eu quero que você carregue essa pergunta até o final da aula de hoje e reflita um pouco sobre isso. Vamos caminhar. Primeiro ponto da nossa revista. O texto nos diz que todos são culpados. E este ponto vai ser subdividido em outros três aspectos. O juízo de Deus é inevitável, o juízo de Deus é justo e o juízo de Deus é imparcial. Então nós temos três grandes verdades acerca dessa expressão de que todos são culpados. O primeiro deles vai nos dizer que o juízo de Deus é inevitável. Inevitabilidade. Não há nada que possamos fazer para que o juízo de Deus sobrevenha a nós. Esse texto está lá em Romanos 2, de 1 a 4, a qual nós lemos agora. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus leva ao arrependimento? Meus irmãos, de introdução, esse texto aqui vai nos mostrar o seguinte. Primeiro, nós vimos que nos textos anteriores, em especial no capítulo 1, Paulo deu uma direcionada para os gentios. Paulo agora mira o seu armamento para os judeus. Por que a gente tem essa... Por que Paulo fez isso? Nós lembramos quando nós estudamos o final da carta de Atos, que durante o governo do imperador Cláudio, os judeus foram expulsos da Roma, ou do Império Romano, de todas as áreas onde o Império Romano dominava. Algumas igrejas já haviam sido estabelecidas nesse período. O que aconteceu com essas igrejas? Com a expulsão dos judeus e os líderes judeus que já estavam consolidados, os gentios, aqueles que não eram judeus, passaram a controlar, passaram a administrar, a guiar essas igrejas, se tornaram os líderes espirituais dessas igrejas. Assumiram a liderança, os pastores, os presbíteros, os diáconos passaram a ser esses gentios. Agora nós temos os judeus que voltaram para essas igrejas. Pouco tempo depois de Cláudio ter os expulsados, eles voltaram para a igreja e encontraram uma igreja que antes era administrada por eles, agora é administrada por gentios. E aquela velha animosidade que nós entendemos no Atos voltou à tona. Então nós temos aqui Paulo mirando o seu armamento, o seu armamento doutrinário contra os judeus, mostrando para esses judeus que eles não têm nenhum tipo de vantagem sobre os gentios. E aqui ele está falando acerca do julgamento. Olha que coisa curiosa, o texto começa dizendo assim, portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Gente, olha que fantástica a sabedoria de Deus nas Escrituras. Que coisa inacreditável. Irmãos, muitos séculos depois desse texto de Paulo ter sido escrito, nós tivemos o chamado pai da psicanálise, o Sigmund Freud, que desenvolveu uma teoria chamada de projeção, que mais tarde foi considerada como projeção freudiana. O que o Freud ensinou nessa teoria dele da projeção? Que a gente identifica no outro erros que nós negamos em nós. Sabe como é que é isso? É você olhar para o teu irmão e apontar nele, conseguir enxergar nele todos os erros que existem em você, mas que você nunca teve coragem de confrontar. Eu vou olhar para o meu irmão e vou ver nele absolutamente tudo aquilo que existe em mim. Eu vou espelhar nele todos os erros que existem em mim, mas eu nunca tive coragem, eu nunca tive vontade, eu nunca tive disposição de mudar em mim. A isso o Freud chama de projeção. Paulo já estava dizendo isso aqui muitos séculos antes de Freud nascer. Paulo já era, além do maior teólogo que nós temos, talvez o maior psicanalista que já foi registrado no mundo. Antes do Freud observar essas coisas, Paulo já tinha visto com os olhos espirituais e a cosmovisão que Deus havia concedido para ele. Ele está dizendo para os judeus assim, olha só,
Sabe por que você é indesculpável? Porque você está condenando aquele pelo que você mesmo faz. Você pratica as mesmas coisas. E nós sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Que verdade que ele está falando? Conforme aquilo que foi revelado da parte de Deus. Cristo é a régua de medir. O Evangelho de Cristo é a régua de medir. Não são as pessoas, não é o conceito que nós temos das pessoas, não é o conceito que nós temos do mundo. Jesus Cristo é a vara de medir. Ele é o reto juízo. Então ele está dizendo que essas pessoas serão julgadas a partir da verdade, conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Você acha que porque você está julgando alguém, você vai escapar do que Jesus vai te julgar, do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus leva ao arrependimento? Veja só o que essa parte final do versículo nos diz. Ou você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência. O Paulo apresenta para nós essas três virtudes de Deus como riquezas, como elementos de valor. Que valor isso tem? A bondade é o que o Senhor utiliza, é o elemento pelo qual, o atributo pelo qual o Senhor nos concede algo que a gente não merece, pela sua livre vontade, pela sua liberalidade. Ele resolveu nos dar e não deve dar satisfações a ninguém, ele apenas nos concede. Essa é a bondade. Tolerância e paciência é aquele atributo grandioso de Deus pelos quais nós não recebemos o justo juízo dele pelos nossos pecados no momento em que nós pecamos. Sabe como é isso? É quando a gente comete um pecado. Já não estou mais falando daquele pecado que nós falamos na introdução. Estou falando de pecados. Quando a gente comete um pecado e o Senhor nos dá uma chance de arrependimento. Nos dá uma oportunidade de refletir, ver se a gente teve uma atitude correta e mudar de postura. Mas a gente comete um segundo, aí a gente comete um terceiro. E a gente não se arrepende dos pecados anteriores. A gente vai entrando num vórtice, a gente vai entrando num furacão de pecados, onde eles se tornam dessensibilizados a partir de nós. Deus não esquece disso. Deus não esquece disso. Ele nos dá a oportunidade de arrependimento, mas a gente não, quando a gente não se arrepende, esse pecado vai sendo utilizado para o nosso juízo. É o que nós vamos ver daqui a pouco, que nós seremos julgados pelas nossas ações. Vai surgir alguns paradoxos aí, mas a gente vai tentar esclarecer daqui a pouquinho. O que Paulo está dizendo é que a tolerância e a paciência do Senhor são molas que vão sendo comprimidas, Cada vez que a gente não se arrepende do pecado, esse pecado vai sendo comprimido, essa mola vai sendo comprimida, mas em algum momento essa mola vai ser solta. O que Paulo está dizendo é que a bondade, a tolerância e a paciência são riquezas que o Senhor nos concede, que o Senhor tem para nós. E que ainda assim nós não reconhecemos essa riqueza, essa bondade. E quando nós reconhecemos, nós nos arrependemos. Quando nós não reconhecemos, nós continuamos praticando. Então, por essas razões, os homens são indesculpáveis, porque eles julgam nos outros aquilo que lhes é próprio, aquilo que é deles, aquilo que é nosso. Eu te julgo por aquilo que eu faço e não especificamente por aquilo que você faz. Logo, eu sou a régua de medir e não o Evangelho, e não Jesus é a régua de medir. Eu não utilizo mais Cristo como padrão para julgamento, eu utilizo a mim mesmo. E é esse padrão que é proibido pelas Escrituras. Não devemos julgar as pessoas com relação aos nossos padrões. Nós devemos compará-los com relação ao padrão de Cristo. Mas aí entra a diferença entre o judeu e o gentio, que nós vamos pensar daqui a pouquinho. Desde que nós tenhamos coerência. A coerência é aquilo em que eu digo que você deve fazer aquilo que eu faço. Em que eu lhe condeno por aquilo que eu devo fazer, mas que eu faço. Incoerência é eu lhe condenar por algo que você faz, mas que eu também não faço. Ou que eu sou incapaz de enxergar. É um erro que eu cometo, mas eu aponto em você. Isso é incoerência. E nesse aspecto, o texto de Paulo vai mostrar que os judeus eram incoerentes. Os gentios, ao menos, eram coerentes, porque eles não tinham a lei de Deus. Os judeus a tinham e ainda assim pecava contra Deus. Então, do juízo de Deus, ninguém escapará. A Bíblia fala para nós em diversos textos escatológicos que haverá o dia que compareceremos perante o tribunal de Cristo. Todos nós seremos julgados. E seremos julgados com base nas nossas ações, na nossa conduta. Ah, Cassandro, mas você fica falando aí todo o tempo que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, a confiança em Cristo. De fato, a nossa salvação vem pela fé.
mas o nosso julgamento será com base nas obras. Coisa complicada, né? Vamos correr um pouquinho, quem sabe a gente vai compreender isso daqui a pouco. Então, o juízo de Deus é inevitável. Todos seremos julgados por Deus. Todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Todos os que já viveram, morreram, nós que estamos vivos, aqueles que viverão e morrerão. Todos um dia compareceremos ao tribunal de Cristo e ao comparecermos ao tribunal de Cristo seremos julgados pelas nossas ações. Isso é importante a gente pensar, porque tem muitas pessoas que ignoram a existência do tribunal de Cristo, que falam assim, eu sou salvo pela graça, então eu não tenho responsabilidade nenhuma, eu posso pecar o quanto eu quiser, Jesus já me salvou. Não é bem assim. Haverá um dia em que você comparecerá perante o tribunal de Cristo. Todas as suas ações serão expostas para que todos vejam e assim a graça de Deus seja mais evidente. Mas a gente vai pensar um pouquinho daqui a pouco. Vamos lá. O juízo de Deus é justo. Dos versículos 5 a 11 nós temos essa afirmação. Deus não julgará ninguém injustamente. O juízo de Deus é perfeitamente justo. O Senhor não concederá a ninguém no mundo nada além do que ele mereça. Então vamos pensar o que é o merecimento. Olha o que o texto diz. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, isso aqui é NVI, tá? Talvez você tenha a diferença da sua versão aí, esqueci de falar no começo. Você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus. Olha aí, o dia da ira de Deus. Isso é o tribunal de Cristo, gente. Isso é o dia em que todos, vivos e mortos, compareceremos perante o Senhor para prestar a Ele contas. O dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo o ser humano que pratica o mal. Primeiro o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem. Primeiro para o judeu e depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Olha só, a revista traz para nós 2 pontos, o ponto A e o ponto B. O ponto A nos diz que a vida eterna como um prêmio para aqueles que perseveram em fazer o bem. E o ponto B, a perdição eterna para todos os que desobedecem à verdade, sem distinção entre judeus e gentios. Você sabe o que esse texto está falando? Está falando do juízo. Ele está falando da salvação, mas ele também fala, além da salvação, ele fala daquilo que nós chamamos na Bíblia de galardão, de recompensa. Então a gente precisa, não sei se recompensa, talvez recompensa não seja o nome mais adequado, talvez, vamos pensar, talvez homenagem, e eu vou dizer por que essa homenagem. Olha só, ele está falando daqueles que serão salvos. O que serão salvos pela graça de Deus. Não há outro meio de salvação. Não é pelas obras, não é pela prática, é pela graça de Deus mediante a fé. Os que são condenados porque não professaram, não confessaram essa salvação que foi oferecida por Cristo. Não na expressão mais simples que a gente pode ter, não aceitaram Jesus. É a expressão que a gente utiliza, sempre utilizou para dizer daqueles que são salvos ou não. A gente sabe que não é bem assim, essa lance de aceitar Jesus não é muito assim que a Bíblia fala. Fala daqueles que receberam, né? Aqueles que foram recebidos por Cristo, aqueles que foram levados por Jesus Cristo a Deus. Isso tem tudo aquilo que nós já estudamos em outros momentos. Mas então fala de quem? Dos salvos, primeiramente, dos salvos e dos condenados. Não há distinção entre os salvos em Cristo, gentios ou judeus, e os condenados sem Cristo, gentios ou judeus. Todos serão tratados igualmente. Mas aqueles que são salvos em Cristo têm algo além da sua salvação. Não há simplesmente e unicamente a salvação. Essas pessoas não serão apenas salvos e colocados num lugar comum. Dentre os salvos há o prêmio, há a homenagem, que é o que o texto está dizendo. Olha só, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele não está falando que vai salvar cada um de acordo com as suas obras. Não, porque a salvação é pelas obras, é pela graça mediante a fé. Ele está falando que os que forem salvos receberão recompensas mediante seu procedimento. Receberão prêmios mediante seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que persistindo em fazer o bem buscam glória, honra e imortalidade. Aqueles que forem salvos
pela graça de Jesus Cristo mediante a fé, receberão, além da sua salvação, homenagens, prêmios que a Bíblia nos fala, aquilo que chamam de galardão. Nós temos Jesus falando de galardão, os evangelhos falando de galardão, nós temos Apocalipse falando, trocando essa expressão galardão por coroa. E a gente sempre fala, os textos bíblicos falam das pedrinhas da coroa, da pedrinha branca que as pessoas vão receber quando chegar ao céu. Olha só, o que o texto está dizendo para nós aqui? Que aqueles que praticarem, e Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz isso, que todas as suas obras serão provadas, aquelas que foram feitas com palha, com madeira, com feno, serão provadas no fogo, aqueles que foram feitos com metais preciosos, com ouro, com prata, serão provados no fogo, e aquele que permanecer será galardoado. Significa que cada um de nós, salvos em Cristo Jesus, redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, praticamos boas obras não para a salvação, praticamos boas obras porque fomos salvos. E as nossas boas obras serão, sim, colocadas em juízo. Aliás, todas as nossas obras serão colocadas em juízo diante de Deus. Aqueles pecados que a gente acha que ninguém está vendo e a gente continua cometendo, não se arrepende, serão colocados visivelmente perante todos. As boas obras que praticamos visando a glória, a imortalidade, visando a glória que ele está falando, não é a vanglória. Percebe que é a diferença entre vanglória e glória. A vanglória é aquilo que passa, aquilo que é efêmero, aquilo que na prática nos dá moral perante os outros, mas que para Cristo não serve para nada, que na eternidade não serve para nada. Então a glória é a vida do porvir. A honra é aquilo que o Senhor nos concede por Ele. A imortalidade é a nossa eternidade. Então aqueles que persistem em fazer o bem, observe, Ele dará vida eterna aos que persistem em fazer o bem. Isso significa abandonar o mal, abandonar o que é vão, aquilo que é vil, abandonar o que é mal. Que persistem em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, valores eternos. Então tudo isso será provado. E o galardão será essa homenagem que o Senhor dará a todos aqueles que nesta vida abriram mão daquilo que lhe é exclusivamente prazeroso a si, numa condição de, podemos pensar assim, aquilo que egoisticamente a gente busca para nós. Sabe o que é isso? Aquilo que eu busco, antes de pensar em você, eu penso em mim. Antes de buscar para você, eu busco para mim. Aquelas pessoas que se abstiveram de buscar valores egoisticamente pessoais e dedicaram a sua vida ou parte da sua vida para levar a glória de Deus a outros, para melhorar a vida de outros, para fazer Deus conhecido, levar o reino adiante. O texto está dizendo que essas pessoas irão alcançar, quando a gente fala lá de Paulo aos Coríntios, essas pessoas irão receber uma recompensa por isso. Uma recompensa não, né? Porque a recompensa pressupõe que a gente está fazendo por ela. E não. As pessoas que serão galardoadas, que receberão essa homenagem, porque eles fizeram além daquilo que eles deveriam fazer, porque eles dedicaram a sua vida a uma obra, dedicaram a sua vida ao reino de Cristo. Então esses receberão o seu galardão, receberão a sua homenagem. Por que não é recompensa? Porque quando a gente recebe a recompensa, a gente fez por onde receber a recompensa, né? É aqueles filmes que a gente vê americanos lá que tem a foto do cara procurado, recompensa, $2.000. E o cara vai procurar para receber a recompensa. O objetivo é a recompensa. Na homenagem, o objetivo não é esse. A pessoa que assim viveu, ela se dedicou a Cristo, porque os valores de Cristo no seu coração eram mais superiores aos valores dele mesmo. Essas pessoas serão homenageadas. Eu utilizo essa expressão homenagem. Homenageados com essa que nós chamamos de recompensa, galardão, coroa, a pedrinha na coroa. É isso que a Bíblia vai nos falar. Mas olha que coisa fabulosa. Uma coisa que diferencia a homenagem da recompensa. A recompensa a gente faz para ganhá-la, né? As pessoas buscam a recompensa. As pessoas realizam o ato pela recompensa. A homenagem é diferente. A homenagem a pessoa recebe porque quem lhe concedeu achou que deveria fazer. Ele homenageou aquela pessoa. Mas olha a diferença gritante que tem nisso. Apocalipse capítulo 4, se não me engano, versículo 11, eu acho, 10, 11, fala dos 24 anciões, que esses 24 anciões chegaram ao trono de Deus e ali eles depositaram a sua coroa aos pés do Senhor, no altar do Senhor. Significa que esses homens, esses 24 anciões, foram homenageados por Deus com as suas coroas, com o seu galardão, com as suas pedrinhas na coroa. Mas aqueles homens entenderam que inclusive a sua coroa era devida a Deus. Era uma glória de Deus. E o que eles fizeram? Eles devolveram a Deus a sua coroa. Olha que coisa fantástica.
Observe que esses homens não trabalharam por uma recompensa, eles trabalharam por amor. E quando o Senhor o homenageou pelo amor que eles tiveram na sua obra, eles entenderam, Senhor, esse amor é teu, veio de ti, ele precisa voltar para ti. Então eles depositaram nos pés do Senhor aquela coroa como símbolo de veneração, adoração irrestrita, gratidão, glória e honra ao Senhor, ao seu Deus. Então é isso. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, para os que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todos os que praticam bem. Primeiro o judeu, depois o grego, pois em Deus não há parcialidade. Então a vida eterna é um prêmio para aqueles que perseveram em fazer o bem. Ah, então ele é salvo porque ele perseverou no bem. Não. Lembra dos 24 anciões? Você perseverou no bem porque o Espírito Santo de Deus já habitou em você no momento da sua salvação. Então você continuou fazendo bem. Foi o próprio Deus que te manteve fazendo bem. E a perdição eterna para todos os que desobedecem à verdade, sem distinção. Por que o texto fala? Por que Paulo fala ali, primeiro o judeu e depois o grego? Primeiro o judeu e depois o grego. Ele não está falando que o judeu tem mais importância que o grego, mais importância que o grego. Ele está falando que o judeu é aquele que primeiro recebeu a revelação de Deus. E aquele que mais revelação de Deus tinha. Portanto, grandes poderes, grandes responsabilidades. Como diria o tio Ben. E é o que nós temos no ponto 2 desse tópico. Deus o juízo de Deus é justo. Então nós vimos que o juízo de Deus é inevitável, o juízo de Deus é justo, o juízo de Deus agora é imparcial. 2 de 12 a 16. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei ou debaixo da lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Estes são declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ele ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme declara o Evangelho. Olha aqui, mais uma vez, Paulo está falando que vai existir o dia em que Deus irá julgar os segredos dos homens. O que são os segredos dos homens? É aquilo que nós guardamos no mais profundo da nossa alma. Aquilo que os nossos companheiros, maridos e mulheres não sabem, o que os nossos filhos não sabem, aquilo que os nossos amigos mais íntimos não sabem, e aquilo que até mesmo a gente faz questão de tentar esconder, de tão constrangedor e vergonhoso e baixo e vil que é. Então a gente faz de conta que não existe. O texto está dizendo para nós que haverá o dia em que Deus irá julgar os segredos dos homens. Aquilo que a gente esconde para nossa mulher, para o nosso marido, aquilo que a gente fala assim, não, isso não aconteceu. Um dia será exposto. Um dia todos verão tudo isso que é de mais escondido em nós. Isso para quê? Para nos humilhar? Não, mas para evidenciar a glória de Deus. Para mostrar que a ira de Deus é justa. Para mostrar que Deus tem todos os argumentos necessários, as provas necessárias para nos condenar. Mas Ele, pela sua graça, decidiu não fazê-lo. Mas vamos voltar. Vamos voltar ali. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sobre a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que a obedecem. Esses serão declarados justos. O que o texto está dizendo para nós? Que todos, sem exceção, serão julgados. Os que estão debaixo da lei. Primeiro, quem são aqueles que pecam sem a lei? Quem são os que pecam sem a lei? Aqueles que não tinham a lei de Deus. Quem são? Os judeus. Os que não receberam a lei de Deus. Que não tinham a obrigação de obedecê-la. Então, aqueles que pecam sem a lei perecerão. Eles pecaram, eles não receberam a lei de Deus e ainda assim pecaram contra ela, serão julgados e condenados sem ter recebido a lei. Aqueles que receberam a lei e pecaram recebendo a lei serão condenados pela lei. Logo, todo mundo vai ser condenado. Por quê? Porque o critério não é a lei, o critério é Cristo. É Jesus Cristo, a sua graça, a sua misericórdia. Mas a lei é um referencial. E a lei de Deus é algo que é colocado no coração de todos, sem exceção. Todos receberam no seu coração
aquilo que o pastor Marcos Granconato, citando os pais da igreja, mas que ele chamava de logos espermatikos. É uma verdade de Deus que é plantada, semeada no coração de todas as pessoas. Logo, o ateu, o cristão nominal, o cristão de fato, o muçulmano, o panteísta, o agnóstico, todas as pessoas têm no seu coração uma semente de verdade plantada pelo Senhor Deus. E todas as pessoas têm uma dimensão do divino. Todas elas sabem que existe no seu coração uma verdade, uma centelha da verdade, que é capaz de mostrar para eles que existem um Deus. Então, essas pessoas serão julgadas sem exceções, porque de alguma forma Deus se manifestou a elas quanto à sua existência, não quanto à revelação salvífica, mas quanto à sua existência. Então, todos possuem a lei de Deus gravada no seu coração. Além da lei de Deus gravada no seu coração, os judeus tinham a lei de Deus escrita. Olha que benefício os judeus tiveram, gente. Eles foram escolhidos por Deus, dentre todos os povos do mundo, eles foram escolhidos por Deus para serem o portador da palavra de Deus. Eles receberam a aliança, eles receberam a circuncisão, eles receberam a lei de Deus, eles receberam os profetas, o próprio Cristo veio do meio deles. Eles tinham todos os argumentos para se curvarem a Deus, ainda assim o seu coração se endureceu. Estes pecaram debaixo da lei, porque eles tinham a lei e mesmo tendo a lei, eles ignoraram a lei de Deus. Os gentios não tinham a lei de Deus. Então eles serão julgados sem a lei de Deus. Mas eles tinham no seu coração essa semente de verdade, que era capaz de revelar que há um Deus criador no mundo. E que ainda assim essas verdades foram ignoradas. João Calvino chama isso de semente da religião. O selo de divindade, um senso de divindade, um senso de divindade no coração de cada uma dessas pessoas que já nasceram. Significa que nesse momento Paulo nivela todos. Judeus e gentios, todos estão no mesmo nível, todos serão julgados igualmente por Deus. E aí aqui a gente tem aquelas perguntas clássicas, né? Ah, mas é aquela pessoa que mora lá naquela tribo e nunca ouviu falar de Cristo? Ah, mas e aquelas criancinhas que nunca ouviram falar de Jesus e já morreram? Ah, mas e aquela pessoa que tem um tipo de deficiência mental e nunca confessou Jesus com seus lábios? O texto de Paulo está sendo muito claro, dizendo que todo aquele que pecar sem a lei, pela lei perecerá. Aquelas pessoas que não conheceram a Cristo Jesus serão condenadas por não tê-lo conhecido. Deus é injusto por isso? Deus não é injusto por isso. A salvação é dele e ele concede a sua salvação a quem ele quer. É um texto duro, é um texto que machuca, é um texto que fere. Talvez seja uma das aulas mais difíceis que eu tenho gravado, dentre todas as outras que eu já dei em toda a minha vida. Mas é uma verdade estabelecida por Deus que a gente não consegue compreender, mas que a gente precisa, conforme nós vamos ver nos textos adiante, nos curvarmos a Deus e confessarmos a Ele a nossa gratidão e que a glória dele é vista em toda a terra, inclusive na aplicação do seu juízo, que aos nossos olhos aparentemente é injusto, mas nós já vimos que o juízo de Deus é justo. Então nós temos aí que o juízo de Deus é imparcial a todos, se impõe a todos. Ele não pede permissão, ele se impõe. Tá certo? Então vamos lá. Segundo tópico, o judeu tem alguma vantagem? E isso aqui é onde Paulo cutucou profundamente a religiosidade judaica. Como eu disse no ponto anterior, os judeus haviam sido expulsos do Império Romano pelo imperador Cláudio, mas depois eles voltaram. E quando voltaram, a igreja tinha sido assumida pelos gentios. Mas os judeus, eles tinham no seu coração um sentimento muito particularista. Eles se sentiam, como a gente usa hoje na expressão no momento atual, né? Eles se achavam demais. Os judeus se achavam demais, porque nós somos o povo escolhido. Nós recebemos a circuncisão, nós recebemos a aliança, nós que tivemos a arca no nosso meio, nós que recebemos as promessas, a lei. Moisés era do nosso time, Abraão é do nosso time. Jesus veio do nosso time. Ou seja, nós somos melhores. E aqui Paulo vai dizer para esse povo que não é bem assim. Então, dos versículos 17 do capítulo 2 até o versículo 8 do capítulo 3, nós temos essa informação. Deixa eu mudar aqui a tela, aqui do versículo 17. Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior porque é instruído pela lei.
Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que são trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento da verdade. E então, você que ensina os outros não ensina você mesmo? Você que prega você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Olha aí, o que Paulo está dizendo para esses judeus? Vocês são hipócritas. Paulo está dizendo para os judeus, vocês são incoerentes, porque vocês têm a lei. Há diversos séculos vocês carregam essa lei. Além da lei fundamentada no seu coração, marcada com ferro no seu coração, vocês carregam a lei verbal de Deus, a lei oral, a lei escrita de Deus. Vocês têm tudo isso nos seus ouvidos. Vocês passaram de pai para filho, de pai para filho. Vocês têm uma religiosidade que não lhe permite ter esse tipo de atitude, mas vocês fazem isso. Paulo é bastante duro, né? Hoje a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente prega alguma coisa, aí depois vem a pessoa e fala assim, eu acho que você foi muito duro, porque o fulano de tal não vai mais querer voltar na igreja depois que você falou isso. Porque o fulano de tal ficou triste. Ou a pessoa fala assim, você falou pra mim isso, eu fiquei aborrecido com você, eu não vou ser mais o seu amigo. Isso só mostra a dureza do coração das pessoas no mundo de gente sensível, de gente fraca, de gente mole. Você tá entendendo? E olha a dureza que Paulo está dizendo para os judeus. Você que leva o nome de judeu e apoia-se na lei e orgulha-se de Deus, você está convencido que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensato, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento da verdade. Paulo está dizendo que essas pessoas, elas estão convencidas. Você acredita mesmo? Você contou para você acha que você é de fato a luz para os que estão nas trevas? Você é o guia de cegos? Mas você acha que você é tudo isso? Por quê? Porque você se baseia na lei. Mas nem essa lei que você utiliza para se basear, você consegue cumprir. Porque você fala para não roubar, mas você rouba. Você fala que não deve adulterar, você adultera. Você fala que detesta ídolos, mas você vai lá e rouba o templo deles. Você se orgulha da lei, mas você desonra a Deus, desobedecendo a Deus. E o Paulo vai mais adiante, ele diz, por causa de vocês, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Por causa de vocês. A responsabilidade do nome de Deus ter sido locupletado, do nome de Deus ter sido constrangido, ter sido blasfemado dos gentios, é por causa de pessoas religiosas que profanam o nome de Deus. Nesse caso que Paulo está falando, dos judeus dos dias de Jesus, que eram incoerentes. Observa aqui, de um lado nós temos os gentios. Os gentios não diziam para ninguém fazer nada. Ele não falava não roube, não adultere. Para os gentios do Império Romano, falando daquele do Império Romano, tá, gente? Pode adulterar, pode roubar, pode mentir. A moralidade é algo que é cristã, gente. Essa ética moral que nós temos é algo que vem do cristianismo, entendeu? Por mais que as correntes progressistas políticas hoje querem destruir o cristianismo, e tem muito crente que defende essas correntes, toda a ética e moralidade que nós temos não veio do Império Romano, não veio do judaísmo, veio do cristianismo, com influência judaica. Então, a ética de casamento que nós temos, a ética que nós temos de monogamia, de estrutura familiar, papai, mamãe e crianças, nós temos essa ética que veio do cristianismo. Então os gentios não tinham essa ética. Para eles, logo eles não eram incoerentes, porque eles viviam de acordo com a sua ética. Agora, os judeus, eles tinham a ética própria, pregavam essa ética, acusavam as pessoas que não cumpriam isso, porém, eles não faziam. No entanto, eles eram incoerentes. E aí Paulo prossegue dizendo assim, a circuncisão tem valor se você obedece à lei. Mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão se tornou incircuncisão. Olha só, esses homens acreditavam ser melhores que os demais porque eles tinham a circuncisão, o sinal da aliança. Eles tinham neles aquela cirurgia, né? A circuncisão, aquele corte circular feito no prepúcio do pênis. Esse era o sinal externo da religião. Contudo, essa religião era apenas externa. Não era uma religião interna, não era uma religião que modificava os seus corações, era uma religião externa. E aqui ele prossegue, olha o que ele diz no 26. Se aqueles que não são circuncidados obedecem os preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados?
Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é o transgressor da lei. Olha o que Paulo está falando aqui. Ele está falando que a circuncisão agora é um elemento interno, que existem pessoas que não têm a circuncisão física, mas são pessoas que obedecem à lei de Deus. E que esses julgarão aqueles que têm a circuncisão interna, a circuncisão externa. O que Paulo está dizendo aqui é que essas pessoas, esses religiosos, por enquanto os judeus, são pessoas que dão mais valor ao símbolo do que ao significado. Está entendendo o que ele está dizendo? As pessoas elas tinham um símbolo no seu corpo. Eles falavam assim, eu sou da aliança porque eu tenho um símbolo no meu corpo. Porque me falta um pedaço de pele. Então eu sou da aliança. Mas a sua conduta, o seu comportamento não mostra que ele é da aliança. São pessoas que valorizam mais o símbolo físico do que o significado que aquilo aparenta. O que isso reflete para nós? Que muitas vezes a gente vive numa religiosidade vazia. Muitas vezes a gente carrega o símbolo do cristianismo em nós. A gente fala assim, eu sou batizado, eu tomo ceia, eu frequento a minha congregação. A gente carrega esses símbolos externos e esquece do significado deles. Você já percebeu como em dia de Santa Ceia, ou Ceia do Senhor, como nós chamamos, né? Muitas pessoas que não frequentam os cultos vão no dia da Ceia do Senhor. Normalmente a igreja no dia da Ceia do Senhor é cheia. Muitas pessoas, até gente que não é, até gente que está passando pela cidade, ele vai tomar a ceia do Senhor naquele dia. Ele procura uma igreja para tomar a ceia do Senhor. Por quê? Porque as pessoas colocam um valor maior no símbolo do que no significado daquele símbolo. A ceia do Senhor não é algo que traga benefícios espirituais para nós. Nós não somos mais santificados ou mais santos por tomarmos a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um símbolo do povo de Deus que se reúne em memória do Senhor, partilha do sangue de Cristo, do corpo de Cristo, até que o Senhor volte. Percebe a relação de duração disso, de permanência? Significa que nós permanecemos no amor de Cristo e comunhão uns com os outros até que o Senhor venha. Logo, tem sentido uma pessoa que não congrega, alguém que não tem comunhão com ninguém, eu não tenho comunhão com você. Vou pegar a mim como exemplo para ninguém achar que eu estou falando de ninguém. Eu não tenho comunhão com você, eu não tenho comunhão com a minha igreja, com o pastor da minha igreja, eu não tenho comunhão com ninguém. Eu peco, eu minto, eu roubo, eu engano todo mundo, mas no dia da ceia do Senhor eu vou lá tomar ceia, como se fosse um elemento de santificação. Se eu faço isso, eu estou tornando o símbolo maior do que o significado. E o que Paulo está dizendo aqui é isso. Sabe o que é isso? É a religiosidade. Sabe aquelas pessoas que carregam a Bíblia? Agora não é mais Bíblia, né? Agora a pessoa faz diferente, mas aquela pessoa que carrega a Bíblia debaixo do seu braço, aquela pessoa que usa a sua calça de culto de domingo, bota aquela calça social do culto de domingo, coloca a sua camisa, sua gravata, tem um vocabulário específico, um vocabulário próprio, uma impostação de voz própria, né? Fala aquelas frases decoradas, tem toda uma religiosidade, se encaixa no quadrado do cristão, mas que quando acaba o culto, mas que durante o culto ele já não paga suas contas, ele mente para a família, ele mente para a mulher, ele engana a mulher, engana os filhos, ele pega o dinheiro que deveria ser colocado na sua casa e gasta com futilidades, ele gasta com os amigos na bebedeira, no boteco, ele tem casos extraconjugais, ele bate na mulher. Não estou falando que uma pessoa só faz isso tudo, mas as pessoas podem fazer espalhadamente isso aí. Mas eles acreditam que porque eles têm uma blindagem da religiosidade, isso os torna santos ou os torna melhores que outros. Paulo está dizendo assim, olha só, a circuncisão tem valor se você obedece à lei. Os ritos religiosos só têm valor se você obedece à lei. O seu batismo só tem valor se você obedece à lei. A ceia que você toma só tem valor se você obedece à lei do Senhor. Mas se você desobedece à lei do Senhor, a circuncisão já se tornou incircuncisão. Se você descumpre a lei do Senhor, lembra que eu falei lá no começo das leis objetivas e subjetivas? A lei do Senhor agora é subjetiva. Ela consiste em amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo sobre a ti mesmo, e abrange todas as demais leis. A lealdade, a fidelidade com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, a justiça, a honestidade, a verdade, a ética, a moralidade, tudo isso está abrangido. Então ele está dizendo, se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se você desobedece à lei de Deus, se você não ama o seu irmão, se você não ama a Deus sobre todas as coisas, se você não é humilde de coração, se você acha que você é melhor que alguém, a sua circuncisão se tornou em incircuncisão.
Se aqueles que não são circuncidados obedecem os preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Olha que coisa dura, que dureza. Se aqueles que não têm o sinal externo obedecem os preceitos da lei, eles não serão considerados também circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Carta dura, mensagem dura essa de Paulo. Não é o judeu apenas aquele que o é exteriormente, nem é circuncisão o que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente. E circuncisão é operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém de homens, mas de Deus. Paulo está dizendo que não interessa a formalidade, não interessa a sua religiosidade, não interessa o tamanho da Bíblia que você carrega embaixo do seu braço. Não interessa o quanto você pagou na sua calça, na sua camisa, na sua gravata, no seu terno. Não interessa quantas frases decoradas você tenha. Não interessa o timbre da sua voz e o poder que tem nela, o poder sensorial, sonoro que tem nela quando você fala. Não interessa. Não é judeu o que é interiormente. A circuncisão operada no coração. Se as suas atitudes não condizem com a fé que você professa, você não é um cristão. Paulo está falando do judeu, mas isso a gente amplia para toda a nossa vivência religiosa, experiência religiosa. Não, não interessa se você foi batizado. Não interessa se você foi batizado. O que interessa é o que você faz. O que interessa são as suas atitudes. E por essas você será julgado. Depois ele prossegue. Até o 8. Que vantagem há então em ser judeu? Que vantagem existe em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Muita, e em todo sentido. E aqui tem um aparente antagonismo. Olha só. Que vantagem há em ser judeu ou que utilidade há na circuncisão? Muita. Aqui é a primeira pergunta. Tem vantagem em ser judeu? Paulo diz sim, muita vantagem. Em todos os sentidos, principalmente porque os judeus foram confiados às palavras de Deus. Que importa se algum deles foram fiéis? Olha só, aqui tem um detalhe muito interessante nesse capítulo 3. Você observa que tem algumas perguntas e respostas. Perdão se o vídeo ficar longo. Se ficar longo e você não conseguir terminar hoje, pausa, assiste depois, não tem problema não, tá? É que o conteúdo não dá para passar por cima dele só assim. Me perdoem se estender um pouco. Mas olha só, o que Paulo está utilizando aqui, você percebe que muda um pouquinho da conversa, da forma de escrita dos 2 primeiros capítulos. Paulo inicia essa escrita do 3º capítulo de uma estrutura de texto chamada de diatribe. Essa estrutura de texto, essa forma de escrever, já era conhecida dele. Os povos anteriores ali, os cínicos, os estoicos, estou vendo a hora, tá, gente? Os cínicos, os estoicos, os cristãos e posteriormente os cristãos, já utilizavam essa estrutura de narrativa, que é uma forma de pergunta e resposta. É como se Paulo estivesse perguntando. É como se você estivesse fazendo um texto e você começasse a perguntar nesse texto quais são as questões que seriam levantadas. É como se você fosse escrever um texto, uma mensagem, uma palestra, e você fosse pensar naquela pessoa chata que estaria sentada e iria te fazer as perguntas mais chatas do mundo. Então você já provê respostas para essas perguntas chatas. Diatribe é o nome dessa estrutura narrativa. E é curioso que o James Dunn, ele fala que é como se o Paulo velho estivesse conversando com o Paulo novo. O Paulo velho está perguntando para o Paulo novo as perguntas que vão ser formuladas aqui. Então, olha só, é como se o Paulo velho perguntasse assim, que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade há? O Paulo novo responde, muita em todos os sentidos, principalmente porque os judeus foram confiados à palavra de Deus. Aí o Paulo velho vem e pergunta de novo, que importa se alguns deles foram fiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? Paulo novo responde, de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e prevaleças quando foram julgados. Aí vem a terceira pergunta. Mas, se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar sua ira? Estou usando o argumento romano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam, que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais
é merecida. Olha só, o que está acontecendo aí? O Paulo velho, aquele fariseu, aquele radical, perguntando para o Paulo novo essas questões. Que vantagem tem de ser judeu? Tem vantagem alguma? E o Paulo novo diz, muita. Aqui nós vemos a aparente contradição. Versículo 1, o Paulo velho pergunta assim, que vantagem há em ser judeu? Ou que utilidade há? Tem alguma vantagem de ser judeu? E o Paulo novo responde, tem sim, muita. Mas quando a gente chega no versículo 9, que diremos então? Existe posição de vantagem? E Paulo responde, não. Oh, meu Deus, e agora? Lá Paulo falou que tem vantagem. Aqui Paulo fala que não tem vantagem. Tem vantagem ou não tem vantagem? Aí muitos falam assim, essa Bíblia é contraditória, você tá vendo? Aí vem o diatribo, vem o diabinho lá, fala assim, a tua Bíblia é contraditória, ela não tem verdade. Olha só, vamos compreender isso aqui. Quando Paulo fala no versículo 1, há vantagem em ser judeu ou a utilidade na circuncisão? Paulo fala muita. O que ele está falando de muita vantagem? Muito em todos, principalmente porque os judeus foram confiados à palavra de Deus. Olha a vantagem. Não de vantagem no julgamento, mas de vantagem de proveito. Os judeus tiveram um grande proveito de se relacionar com Deus há muito mais tempo, há muitos séculos. Eles receberam a lei de Deus, a eles foram confiados a aliança, eles receberam os mandamentos, receberam os profetas, eles tiveram os reinos, eles tiveram os reis, deles veio Jesus Cristo. Qual é a vantagem deles? De conhecerem a Deus há mais tempo. E aí o versículo 9 diz assim, concluiremos, estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Então Paulo está dizendo assim, nós tivemos a grande vantagem, o grande proveito de conhecermos Deus há mais tempo, conhecermos a lei de Deus, desfrutarmos de Deus há mais tempo. Lembra de uma das pregações de quarta do pastor Gustavo, que ele falou dos trabalhadores da vinha? Aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer o dono da vinha há mais tempo, desde a primeira hora do dia. Aqui o Paulo está dizendo isso. Os judeus tiveram a oportunidade de conhecer a Deus há muito tempo e isso a nós é vantagem, porque os gentios não conheceram Deus, eles só conheceram. Deus só se revelou a eles agora. Ah, tá, mas isso traz algum benefício no julgamento? Não. Todos serão igualmente julgados. O judeu tinha essa sensação de vantagem por quê? Porque eles eram o povo escolhido do Antigo Testamento, prioridade de revelação da lei, eles receberam de Deus os profetas, a palavra, eles receberam de Deus tudo. E isso eles acreditavam que os tornava melhores, que os tornavam vantajosos sobre qualquer coisa que fosse. Paulo disse que não. Então Paulo prossegue dizendo que eles são tão culpados quanto os gentios. Por quê? Porque eles, possuindo a lei, não viviam de acordo com a lei. Olha a incoerência, né? Eles tinham a lei de Deus, sabiam o que deveriam fazer, mas não faziam. É aquilo que acontece com a gente, né? A gente sabe o que deve fazer, sabe como deve se comportar, mas na hora de praticar, a gente tem dificuldade. Eles permaneciam escravizados pela natureza pecaminosa. A circuncisão não tinha feito diferença nenhuma na sua vida. Eles eram escravos do pecado. Não é suficiente conhecer a lei, é preciso viver de acordo. Coerência. Não adianta nada eu ficar aqui, preparar 8 horas de aula durante a semana para falar para vocês se na hora que terminar essa aula a vida de vocês se tornar a mesma. Ao mesmo tempo eu não tenho competência para fazer isso mudar. É uma ação que vem do Espírito Santo, mediante a palavra pregada. Não adianta nada você ouvir a pregação de domingo e Deus falar contigo e ensinar para você o que você deve fazer e na segunda-feira nada mudar. Não é suficiente conhecer, é preciso viver. Coerência. Paulo avança dizendo assim, olha só, Deus era blasfemado pela incoerência dos judeus. Por causa de vocês e do comportamento de vocês, o nome de Deus é blasfemado entre todos os gentios. Olha que perigo, não acontece com a gente hoje? As pessoas olham para a gente e falam assim, você é crente? Eu não quero saber de crente. Por quê? Porque eles têm um padrão de crente. Eles veem o crente da televisão, eles veem aquele crente lá que rouba dinheiro, aquele crente que tem o dinheiro na cueca, eles veem aquele crente que promete que a pessoa vai ser curada e a pessoa não é curada. Eles veem aquele crente que fala, não basta você dizer que você vai ser curado, e aí você não é curado. As pessoas pegam ranço, e por causa de pessoas assim, o nome de Deus é blasfemado. E aí toda vez que você fala para alguém que você é crente, você tem que falar, mas veja assim, não é bem assim. Não sou igual àquele lá. A igreja que eu vou não é igual àquela igreja. A gente não promete as coisas que Deus não promete. Você tem que se explicar, é tão triste isso. Mas por causa de pessoas assim, Deus é blasfemado. E olha que coisa, ele avança dizendo assim que a circuncisão não tem valor algum se não for seguida de ações que a comprovem. Meus irmãos, o teu batismo não tem valor nenhum se a vida nova que você adquiriu depois que você voltou do seu batismo não acompanhar a fé que você professou antes do seu batismo. Você lembra como você foi batizado? Lembra aí.
Quando estava todo mundo te olhando assim, aí o pastor ou o oficiante do batismo disse assim: fulano de tal, você crê que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? O Senhor e Salvador da sua vida? Você fala: creio. Aí ele diz assim: de acordo com a sua pública profissão de fé, você falou para todo mundo ouvir. Todas essas pessoas são suas testemunhas. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te mergulho na água, te traz de volta da água. Aquilo ali, você diz para todo mundo que Jesus, a partir daquele momento, Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador da sua vida. Você mergulhou, simbolizou a sua morte. Você levantou, simbolizou a sua nova vida. É como se você tivesse uma certidão de nascimento a partir daquele momento, dizendo que você nasceu no dia tal, lá atrás, mas você renasceu nesse dia. É uma nova pessoa. Se a sua nova conduta não for de acordo com aquilo que você professou, aquela conduta não valeu de nada. Quer fazer um teste? Em que você se diferencia das pessoas com quem você mais convive? E aqui eu não estou falando família, porque a sua família é o grupo com quem você menos convive. Se for considerar que você trabalha 44 horas por semana, que você vê os seus filhos 4 horas por dia de tempo útil, você vê a sua esposa mais ou menos umas 5, 6 horas por dia de tempo útil, significa que você mais convive com os seus colegas de trabalho. Então pega esse grupo com quem você mais convive, que são pessoas que talvez não confessem Jesus como seu Senhor e Salvador. Não confessem Jesus. Jesus não é o Senhor e Salvador dessas pessoas. Em que a sua vida difere da vida deles? Em que? Em que você é diferente? Quando você se assenta na mesa para almoçar com seus colegas, a sua conversa é a mesma? A sua filosofia de vida, o seu pensamento é a mesma? O seu tipo de diálogo, as sensações do seu coração é a mesma? Você faz a mesma coisa que ele faz? Você bebe com eles do jeito que eles bebem? Você fuma com eles do jeito que eles fumam? Você pensa de sexo da mesma forma que eles pensam acerca de sexo? Você pensa no trabalho da mesma forma que eles pensam? A sua ética de trabalho é a mesma da deles? Se a sua resposta foi sim para uma ou mais questões dessas perguntas, significa que o seu batismo, que você não vive de acordo com o que você professou no seu batismo. E você precisa rever isso urgentemente. E se arrepender disso urgentemente enquanto há tempo de arrependimento. Porque haverá o dia em que nós seremos julgados pelas nossas ações. E o pior, o Paulo disse para essas pessoas que por causa de comportamentos como este, o nome de Deus é blasfemado. Gente, a ira de Deus, em diversos aspectos a gente pode compreender a ira de Deus, como nós falamos com o pastor Gustavo falando na aula passada. Mas um dos aspectos da ira de Deus é a reação de Deus quando a sua santidade é ofendida. Nós temos exemplos disso no Antigo Testamento inúmeros. Quando a santidade de Deus é maculada pelos nossos comportamentos, a ira de Deus se acende. Meus irmãos, quando eu me assento em uma roda de pessoas que não professam a Deus e o meu comportamento é o mesmo de todas aquelas pessoas, o nome de Deus está sendo blasfemado através da minha vida. Vocês lembram que nós já falamos da primeira questão do Confissão de Fé de Westminster, do Catecismo Maior de Westminster? Qual a finalidade maior do homem? É glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Quando eu me assento numa roda de pessoas que não confessam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e o meu comportamento é o mesmo deles, o nome de Deus não está sendo glorificado. Pelo contrário, o nome de Deus está sendo blasfemado. E a ira de Deus se acende quando o nome de Deus a santidade de Deus é jogada no lixo, é jogada no ralo. Pois bem, essa vantagem alegada para os judeus, somente eles aumentavam a condenação. Lembra do tio Ben? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Os judeus tinham um grande poder de ter recebido a revelação de Deus desde todos os tempos. Eles foram a nação formada por Deus. Isso lhes trazia a responsabilidade de trazer glória ao nome de Deus. Mas eles não faziam isso. Recordo uma citação de Ezequiel. Você lembra que no Antigo Testamento era de altos e baixos, né? O povo pecava, como consequência do seu pecado, Deus trazia juízo, e o povo entrava num momento de profunda crise. Quando estava no momento de profunda crise, o povo se arrependia dos seus pecados. Deus os abençoava e eles viviam um momento de bonança e de paz. E novamente eles tornavam a pecar e faziam o que Deus não dizia. E voltavam em pecado. E houve um momento, nos dias do profeta Ezequiel, que Deus falou para eles: não mais por amor a vocês, não é mais porque eu amo vocês, mas pela minha santidade. Eu vindicarei a minha santidade diante do povo, porque o meu nome tem sido blasfemado. Então o Senhor faz descer a ira sobre os impérios e faz com que o povo novamente seja abençoado, mas não por amor àquele povo, mas porque o nome de Deus estava sendo jogado no lixo por conta dos pecados daquele povo.
Eles tinham a obrigação de tornar o nome de Deus grande, colocar o nome de Deus lá no alto, e eles não faziam. A responsabilidade que tem hoje somos nós. Nós temos a responsabilidade de colocar o nome de Deus para cima, o nome de Deus no alto. E evitar assim que o juízo de Deus seja derramado sobre nós por conta de blasfemarmos contra o nome de Deus. E Paulo argumenta que a condenação dos judeus é justa. É justa. Adiante, eu vou voltar nesse ponto aqui. Então vamos lá. O que se conclui, portanto? O que podemos concluir disso? Aqui Paulo, eu coloquei a expressão radiografia, mas eu acho que ela não é muito clara, porque nós temos hoje alguns instrumentos de imagem que têm algo mais definido. Talvez, sei lá, uma ressonância magnética, uma tomografia computadorizada, não sei. Mas Paulo coloca aqui, Paulo entra no homem aqui e diz quem todos nós somos, quem todas as pessoas que pisaram essa terra é. E Paulo diz assim, dos versículos 10 em diante: não existe ninguém justo. Você acha que você é justo? Você está enganado. Biblicamente enganado. Paulinamente enganado. Não existe ninguém justo. Paulo segue. Ninguém busca a Deus. Aquelas pessoas que foram salvas não buscaram a Deus. Deus as buscou. E quando Deus as buscou e se revelou a elas, elas viram quem Deus era e vieram. Reagiram. A ação foi de Deus. Todos dizem palavras impróprias. Todos fazem planos maléficos. Há destruição e miséria em todos os seus caminhos. São inimigos dos homens e de Deus. Não há temor ou respeito a Deus. E aí eu acrescentei, ninguém consegue cumprir a lei e ser justificado pelas obras. Eu acrescentei não um versículo, tá? Eu acrescentei no rol que a revista trouxe para nós. Eu coloquei mais um ponto que é o versículo 20. A revista nos trouxe até o 18, eu acrescentei o versículo 20. Não há temor ou respeito a Deus. Ninguém consegue cumprir a lei e ser justificado pelas obras. Essa é a realidade do ser humano. Lá no começo eu perguntei para você e te incentivei a refletir. Você acha que você é melhor que alguém? Seja qual for o critério que você estabelecer. Seja o critério financeiro, seja o critério racial, seja o critério social, educacional. Você acha que existe algo em você que te faz ser melhor que alguém? Paulo aponta para nós aqui. O nosso panorama, o que de fato nós somos. Todos nós, sem a justificação divina, sem o Espírito Santo de Deus, somos isso. Exatamente isso. O que nos faz deixar de ser isso é a santificação de Cristo que é infundida em nós dia após dia quando nós o buscamos. Nós somos justificados, todos aqueles que receberam, que foram recebidos por Cristo foram justificados. O Senhor Jesus nos tornou justos por Ele e não por nós. Recebemos a graça de Deus, iniciamos um processo de santificação, o qual se consumirá somente no final da nossa vida nessa terra ou quando o Senhor nos levar até Ele. Até lá, o que nós somos, isso. Se o Senhor Jesus tirasse o sangue dele sobre as nossas vidas, nós voltaríamos a ser isso. Logo, meu irmão, não se engane. Se você acredita que por qualquer critério que seja você é melhor que alguém, você não é melhor do que ninguém. Você não é melhor que eu. Eu não sou melhor do que você. É Jesus que nos torna algo à semelhança dele. É Jesus que coloca sobre nós o seu sangue, nos tira do pecado e nos conduz a um caminho de paz, a um caminho de santificação que depende de ações diretas promovidas por nós e lavadas pelo sangue e trazidas pelo Espírito Santo de Deus. O que nós podemos concluir aqui disso, meus irmãos? Que não há esperança nem para judeus nem para gentios que não passe pelo sacrifício de Jesus Cristo, pela confissão de quem Jesus Cristo é. Não há esperança para nenhum de nós que não venha do Senhor Jesus. Todos nós dependemos de Cristo. Os judeus acreditavam que o seu relacionamento anterior com Deus lhe trazia um benefício. Paulo diz que não. Mas ao mesmo tempo ele diz que os judeus, que os gentios, que somos nós, que somos trazidos por Cristo, não somos nada se não for o evangelho de Jesus Cristo infundido nas nossas vidas. Minha oração hoje é que se havia ou se existe no seu coração algum senso de religiosidade que lhe faz acreditar que pelas suas ações você terá benefícios diante de Deus ou você será salvo, abandone esse pensamento. Nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus, mas ao mesmo tempo eu lhe incentivo a prática de boas obras e de obediência, porque por essas ações nós seremos julgados no grande dia do Senhor, no grande e terrível dia do Senhor, no dia em que as nossas ações serão expostas. E isso por quê? Qual o propósito do Senhor expor as nossas ações? Para que todos tenham a consciência de que nós temos todos os motivos do mundo para sermos julgados.
É como se o Senhor colocasse na mesa de um julgamento todas as provas que tem contra nós, mostrando a nós e até mesmo as nossas consciências mais cauterizadas, que nos fazem achar que nós somos bons, somos justos e obedientes, será colocado diante de nós todas as provas que justifiquem a nossa condenação. E ali nós seremos capazes de dar glórias a Deus, porque mesmo tendo todas essas provas contra nós, o Senhor Jesus nos justifica e diz: os pecados deles foram colocados sobre mim. Os pecados do Cassandro sejam lançados sobre mim. Os pecados dos irmãos sejam lançados sobre mim. E dessa forma nós somos justificados, mesmo tendo todos os motivos do mundo para sermos condenados. E aqueles que porventura praticaram as obras dignas, as obras visando a glória, a eternidade e a justiça de Deus, que receberão do Senhor o seu galardão, que receberão do Senhor as homenagens por terem se despojado dos seus valores pessoais, egoísticos da sua vida e se dedicado a sua vida a tornar a vida dos outros mais próximas e trazer glória ao nome do Senhor, que quando estes receberem o seu galardão, possam depositar aos pés do Senhor, reconhecendo que tudo que foi feito só foi feito pelo poder de Deus que em nós operava. Que o Senhor Jesus lhe abençoe com poder e graça, que essas palavras tragam conforto, consolo e lhe proporcione capacidade de arrependimento. E que você tenha aqui a disposição de fazer votos com Deus. Lembra da pregação do Bom Vila no culto de quarta-feira? Fazer votos com Deus. Votos não de glória, não de reconhecimento, mas votos de santidade, votos de devoção, de piedade, de mudança de vida, de um comportamento que traga glória ao nome de Deus. Que ao olharem para você, o nome de Deus não seja blasfemado, mas seja glorificado. Que o Senhor te abençoe para a glória dele, em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus. Até mais.